Nós estamos no 125º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é: o marido é a cabeça da mulher. Efésios capítulo 5, o versículo é 23. Diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio, ou ele mesmo, o Salvador do corpo. Pode ocupar o assento. Como já temos visto, submissão não significa inferioridade, e ser cabeça, ter a liderança do lar, não significa superioridade. O Deus Criador é quem instituiu o casamento entre um homem e uma mulher que se casam, e assim para formarem uma família. O próprio Deus alinhou a estrutura dessa instituição divina, a família, o casamento, a posição que cada um iria exercer para o bem comum e com a finalidade maior do nome de Deus ser glorificado, exaltado. Então, a primeira oração aqui é esta: porque, aqui está explicando o motivo, a razão, porque o marido é a cabeça da mulher. A palavra marido, como vocês já ouviram, é aner, que significa um homem com referência à idade, para distinguir um homem de um garoto, e tem a ver com masculinidade, incluindo maturidade e dignidade. Então, o marido bíblico é moldado por Deus e vive para fazer a sua vontade, ou seja, a vontade divina, e sabe que Deus o levantou como líder servo. Olha só, líder servo. Por que eu digo que o homem bíblico é moldado por Deus? Quando Deus criou o homem, ele fez com a própria mão. Então é Deus que molda o ser humano. E por isso que a Bíblia diz que ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele continua nos moldando ainda hoje, conforme a sua vontade. Em Atos capítulo 9, versículo 33 e 34, nós vamos extrair algumas lições aqui do homem bíblico. Vamos lá. E achou ali certo homem, chamado Enéas, que significa louvável, jazendo numa cama, havia 8 anos, guarda esse número 8, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. Fazer aqui, a palavra grega significa arrumar. Então, arruma a tua cama. Olha só. Então, um homem bíblico sabe arrumar a cama, hein? Mas vamos lá trabalhar aqui. Então, o marido de verdade, depende totalmente de Cristo. Porque o texto diz, Jesus Cristo é que te dá. Então, o homem bíblico, o esposo bíblico, é totalmente dependente de Jesus para todas as coisas. E também, como Noé, ele trabalha no projeto que tem a medida de Deus. Ele não trabalha no seu próprio projeto de vida. Ele fala, eu idealizei isso aqui, eu vou fazer do meu jeito. Não, ele trabalha no projeto que tem as medidas da salvação de Deus. Porque Deus, como aquele que instituiu a família tem uma medida, e o projeto, o plano de Deus tem uma medida, e o homem de Deus trabalha na medida de Deus. Ele não faz o que ele quer, o que ele bem entende, mas ele trabalha de acordo com o que Deus vai mostrando e vai falando para ele. E busca a salvação e a bênção do Senhor para a sua família. Quando fala que 8, esse homem aqui estava 8 anos naquela situação, 8 é o número da bênção de Deus na família e da salvação, porque foram 8 almas que foram salvas ali no dilúvio, no caso sob a liderança de Noé, que era o líder servo daquela casa. E ele, com a graça de Deus, ouviu a palavra e se rendeu em obediência. Em Hebreus 11:7 diz que para a salvação da família dele, ele construiu aquela arca. E ainda, o homem bíblico, o marido bíblico, ele não trata a sua esposa como uma empregada. Isso é importante. Ele não trata a sua esposa como empregada. Tem marido que ele vai e compra uma panela de pressão e fala, isso aqui é teu presente. É sem vergonha. Não aprendeu a arrumar a cama ainda não, né? Então, aqui o texto diz,
arruma a tua cama. Então ele entende que a esposa dele não é uma empregada e não tem obrigação nenhuma, ela faz por amor, voluntariedade. Tem mais que fala, você é obrigado a fazer isso. Obrigada era onde? Quem que te contou isso, essa mentira? Ela não tem obrigação nenhuma. Então o marido ele deve ser responsável e organizado, tá certo? Tem marido, por exemplo, como eu, que não sabe cozinhar, não sabe fazer muita coisa, mas precisa pegar e deixar o sapato jogado, a roupa jogada. Foi o último a se levantar da cama, então arruma em você a cama. Por que vai deixar? Se você foi o último a se levantar, a obrigação de arrumar a cama é sua. Então, aleluia, glória a Deus. Homens bíblicos sabem arrumar a cama, glória a Deus. E lavar a louça também. Posso ouvir um aleluia aí? A questão ainda aqui da cama, arruma a tua cama. Veja, o homem bíblico, ele não mancha o leito, ele não mancha a sua cama. A cama é o santuário do casal, é o lugar santíssimo do casal. Então o marido, ele não mancha o leito, colocando os olhos e o coração em outra mulher. Isso está escrito em Mateus 5, 27 e 28, quando Jesus mesmo falou, olha, está dito pelos homens, né, não cometerás adultério, não cometerás o adultério. Mas Jesus falou, se você olhar para uma mulher cobiçando, já adulterou no coração. Então Jesus pegou e falou que o adultério nasce no coração. Às vezes tem marido que não consumou a obra, mas o coração está com o desejo de fazer. Então, o marido bíblico, ele tem um olhar só na esposa dele. Amém. Ele tem um olhar só na esposa dele. No coração dele, ele não cobiça a mulher do próximo, porque ele só tem olhos para a sua amada. Deus seja louvado. E ainda, a cama fala de muita coisa, hein? E nem faz, o homem bíblico, o esposo bíblico, ele não faz da sua cama um lugar de pesadelo, porque a cama ou pode ser lugar de descanso, ou pode ser lugar de pesadelo. O que faz da cama virar um lugar de pesadelo? O homem que não confia em Deus e não colocou a sua dependência em Deus, ele fica preocupado, como vai fazer, do que jeito que vai dar conta, como vai resolver. Aí a cama dele, em vez de ser um lugar de ele pegar e dormir e descansar, ele acaba tendo vários pesadelos, porque não sabe como fazer, como administrar, como conduzir as coisas. Não aprendeu com Jacó, que foi em Betel. O travesseiro dele estava duro, era de pedra. Às vezes o marido dorme com um travesseiro de pedra diante de tantas coisas difíceis que ele está enfrentando. Só que ele dorme bem e ainda sonha. Aleluia. E por quê? Porque aprendeu com humildade na casa de Deus a subir escada. Betel, não foi a visão que Jacó teve da escada? E aquela escada fala de humildade, porque os anjos sobem e descem sobre a escada. Por que um anjo que tem asa, geralmente a Bíblia mostra os anjos com asa, para que ele vai precisar de escada? E Deus está mostrando que no reino precisa ter humildade para você crescer, avançar e se mover. Então, um marido humilde, que se debruça aos pés do Senhor, ele verdadeiramente, ele vai fazer do seu local de dormir, ele vai fazer um lugar de sonho e dependência de Deus. Ele vai deitar e vai dormir e vai descansar, porque sabe que Deus aqui está cuidando de todas as coisas. Agora, vamos lá, o marido é a cabeça. O marido é a cabeça. Cabeça aqui é kephalê, a palavra grega, aqui nesse texto tem um sentido de liderança. Embora as posições entre marido e esposa sejam diferentes, os dois que se tornam um ao casarem-se, complementam-se. Veja, marido e mulher se complementam. Isso é importante, porque um não é sem o outro. Um não é sem o outro. Isso está escrito em 1 Coríntios 11, o capítulo 11, versículo 11 e 12, quando diz a Bíblia assim, a Bíblia diz que a mulher não é sem o homem e o homem não é sem a mulher, mas tudo vem de Deus. O que a Bíblia está nos ensinando? A mulher saiu da onde? Do lado, da costela do homem. E hoje, aonde o homem sai? Do ventre, da barriga da mulher. Então, se você tirar
Se você tirar o homem, não existe a mulher, mas se você tirar a mulher, também não existe o homem. E se você tirar Deus, não existe ninguém. Então tudo vem de Deus, tá certo? Então veja que é um complemento. Olha só como que Deus é tremendo. Deus é que fez toda essa estrutura. O homem, a mulher pegou, Deus tirou do homem. Agora pega o homem e tira de dentro da mulher. Isso para que não haja vanglória entre as pessoas. Deus, ele é perfeito no que faz. Em 1 Coríntios, olha só que coisa tremenda isso aqui. 11:3. Não quero que saibais mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, todo homem. E o varão é a cabeça da mulher. Agora, olha isso aqui. E Deus é a cabeça de Cristo. Aí vem uma pergunta aqui que não quer calar. Mas, espera lá, Cristo é menor do que Deus, Pai? É menor? Claro que não. Então, vamos lá. Acredito que o argumento mais forte de que as posições de marido e mulher não indicam superioridade ou inferioridade é o exemplo de Deus Pai e Cristo, pois tem a ver com o que Deus, em sua soberania e sabedoria, ordenou, cada um no seu papel, cada um na sua posição. Então veja, Jesus não é um Deus de segunda categoria, inferior ao Pai, mas em sua missão terrena, Jesus se submeteu totalmente ao Pai, e ele mesmo falou, eu te glorifiquei na terra. Então Jesus vivia aqui na terra para quê? Para glorificar o Pai, João 17:4. E de igual forma agora, o Pai exaltou o Filho, soberanamente, Filipenses 2:9, Deus, o Pai, exaltou o Filho acima de tudo. Então veja, o relacionamento entre o Pai e entre o Filho aqui, é um relacionamento do quê? De exaltação um para com o outro. E a Bíblia está nos ensinando que é assim que deve ser, a exemplo de Deus, o relacionamento marido e esposa, pais e filhos, embora exista hierarquia, é um relacionamento de um exaltar o outro, respeitando a posição que Deus ordenou a cada um. Então o marido está na posição de cabeça, de líder, a mulher de esposa idônea, de tutora idônea, cada um está na posição que Deus colocou, mas conforme já temos visto, não significa que o homem é maior que a mulher, e a mulher é maior ou inferior que o homem, não tem nada a ver, entende? E aqui a prova bíblica disso é que, olha só, então Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo, entende? Então aqui não há, Deus, o nosso Senhor Jesus é Deus, assim como Deus Pai, os dois têm o mesmo poder, os dois têm a mesma soberania, não tem diferença nenhuma, nem 1 milímetro de diferença, aquilo que um é, o outro também é. Então vejam, só que aqui há posições diferentes, o Pai esteve numa posição e o Filho esteve em outra posição, mas só que no relacionamento dessas posições estabelecidas por sua soberania, um exalta o outro. Então não importa a posição que Deus te colocou, a posição que Deus te colocou é para exaltar o outro, exalte o outro então. O marido deve exaltar a sua esposa, e a esposa deve exaltar o seu marido. Esse é um relacionamento que vai dar certo, vai funcionar, porque ele está nos moldes de Deus. Agora veja isso aqui, a alegação bíblica sobre o marido ser cabeça tem duas bases. Então tem duas bases. Quais são? Vamos ler aqui. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Por que o marido é o cabeça? Aqui está a argumentação com duas bases. Porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aqui melhor traduzido, incorreu em transgressão. Perceba isso aqui. Está baseado no propósito de Deus na criação, tá certo? Deus criou primeiro o homem e deu-lhe a liderança amorosa e protetora. Por isso que em Gênesis 2,15 Deus falou, você lavra, ou seja, cultiva e protege. Essa é a função do homem. No plano divino, a esposa foi criada para ser companheira e adjutora do marido, conforme nós vemos em Gênesis 2,18. E ali a palavra adjutora, aquela palavra em hebraico, ezer,
que significa auxílio, ajuda, aquela palavra, ela é usada quando Deus vem em socorro do seu povo. Então veja que essa posição de ajudadora da mulher é uma posição que o próprio Deus se manifesta para socorrer o seu povo. Então é uma posição honrosa que o próprio Deus faz essa parte. Então veja que não há que demérito em ser submissa. Não há demérito e também não há simplesmente aqui méritos próprios de o homem ser cabeça. Não, foi Deus que chegou e falou, o homem vai ser cabeça e a mulher vai ser a ajudadora. E se Deus tivesse feito ao contrário? Não ia mudar nada, a glória continuaria sendo de Deus, o projeto continuaria sendo de Deus. Deus como Criador, Ele é o Criador e Ele tem o direito de fazer o que quer, do jeito que quer, da forma que entende, porque Deus é sábio, e Ele sabe o que é melhor ser feito. Então o primeiro argumento, porque o homem é o cabeça da casa, porque é o propósito de Deus, tá certo? É o propósito da criação. Agora veja só, o segundo está baseado também nas consequências trágicas que se deu quando foram invertidas e negligenciadas as funções que Deus havia ordenado para tanto o homem quanto para a mulher. Você perceba aqui, Adão não foi enganado. Como assim, pastor? Por que ele comeu do fruto? Comeu consciente. Ele não foi enganado, a mulher foi enganada pela serpente. Agora vem a pergunta, e por que a mulher foi enganada na serpente? Porque ela quis ocupar uma posição de autoridade que não era dela. Ela não tinha condição de estar naquela posição. Ela não tinha autoridade de Deus para estar naquela posição, porque Deus não deu aquela posição para ela. Então, quando ela toma a frente do marido, ela toma a liderança da casa e decide por si só, aí foi que ela caiu. Ela pecou aí, entende? Aí o marido, veja só, isso não está no texto, mas o marido querendo, não está no texto, isso aqui é coisa minha, tá? Dá a entender isso, na minha cabeça pelo menos, dá a entender que o marido olhou e falou, eu amo a minha esposa, e acabou cedendo a ela, consentiu em pecar com ela, porque Adão não foi enganado, ele comeu sabendo que não podia comer, e ele comeu conscientemente. Agora, marido apoiar o erro da esposa, você acha que você está amando ela? Isso não é amor não, filho, consentir no erro. Então, se ela fez algo de errado, não vai corrigir ela na frente dos outros, mas chega no momento propício, olha, não foi legal isso que você fez. É que nem como tirar a autoridade tanto de um pai como de uma mãe. Vai lá corrigir o filho. O pai vai lá e corrige o filho, dá uma palmada. A mãe vai e entra na frente. Já tirou, já melou tudo. E vice-versa, não pode. Fez errado, vamos supor, algum dos dois foi lá e fez errado, ou vice-versa, tanto faz. E aí foi e corrigiu como não era para corrigir. Qual que é a atitude correta? Depois, não na frente do filho, mas depois, no particular, falar, eu acho que não foi legal assim, dessa maneira, e chegar ao consenso ali comum, e aí a própria pessoa vai puxar na sua consciência e vai ver, não, realmente, eu me equivoquei. É por isso que num relacionamento tem que ter humildade. Entende? Então não tire a autoridade, a autoridade do lar, da casa espiritual, está sobre os ombros do marido. Então não tome essa posição que não é tua, senão não vai dar certo, senão não vai aguentar. Porque Deus é que colocou essa posição aí na vida do homem, tá certo? Agora veja lá, a mulher, aqui tem umas lições também muito importantes. Então o marido é a cabeça da mulher. O marido é a cabeça da mulher. Mulher, aqui é guiné, que significa mulher, um ser feminino, uma esposa. A mulher, a esposa bíblica, que se encontrou em Deus, vive de acordo com o plano divino e ela se torna uma pessoa indispensável. Indispensável. Uma mulher marcante, notável realmente. E eu vou tirar lições disso de Débora e Jael, duas mulheres tremendas na Bíblia. Vamos lá. Juízes 4 e 5, diz assim, e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Aqui acredita-se que é marido dela, alguns dizem que é alguma região, mas eu acredito que é marido mesmo. É mulher de Lapidote, que significa tocha, então ela era casada com tocha, olha só, ela pegava fogo, eita, julgava a Israel naquele tempo. Então, primeira aplicação aqui, vamos lá, primeira aplicação da mulher bíblica, da esposa bíblica, é o quê? A mulher, a esposa fervorosa, espiritual, ela profetiza bênção sobre a sua casa.
Porque ela é profetisa. Profetiza de quem? De Deus. Uma mulher profetiza, ela profetiza a bênção para dentro da sua casa. Ela não sai usando a palavra para amaldiçoar o marido, o filho, e também não sai falando mal deles pelos quatro cantos. É como aquela mulher, lembra de 2 Reis 4? Alguém chega para ela e o filho está morto. Aí alguém, e aí, como que estão as coisas? Está tudo bem. Não, mas não estava, mas na minha boca está tudo bem. Ela tanto profetizou que vai tudo bem, o que aconteceu com a casa dela? Ficou tudo bem, realmente. Então a mulher espiritual fervorosa, por mais que às vezes o sangue sobe, né, como diz, ela quer soltar uns mistérios lá, mas ela está incendiada pelo fogo de Deus e ela profetiza a palavra de bênção sobre o seu lar, sobre a sua casa. Olha que coisa tremenda dessa mulher. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Olha só, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela. Olha a posição que ela estava. Para ter com Débora tinha que subir. Olha a posição que essa mulher vivia. E subiam a ela a juízo. Vamos aplicar essa lição que, pelo menos para mim, é uma lição muito fantástica. Que coisa tremenda. Essa palavra subiam aqui, essa palavra hebraica, sabe onde que é vista? Lá no Shir Hamalot, nos cânticos dos degraus. Essa palavra subiam, é a mesma. Porque essa subir significa acender. Já disse tudo, né? Subir é de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. Viver um novo patamar. Um patamar diferenciado. Aleluia. Então, a mulher espiritual faz a sua família ascender, viver outro nível. E ainda mais, é uma mulher de juízo. Glória a Deus. As irmãs recebem essa unção aí? Através da tua vida, Deus vai te usar para a tua casa subir o nível. A tua casa vai viver outros patamares, viu? Você vê, a mulher que está em cima traz a casa. Ela leva a casa. Olha, iam ter com ela. A Debinha chegou e falou: vocês querem ter comigo? Vem aqui nesse patamar. E ela vai trazendo todo o povo. Ela vai, como mãe de Israel, ela vai trazendo todo o povo para um novo patamar. Aleluia. E traziam que a juízo, irmão. Uma mulher que tem juízo é uma maravilha. Oh, meu Deus, tenha juízo nessa cabeça, minha filha. Uma mulher de juízo, ou seja, ela entende as limitações das condições do marido. Ela não sai por aí fazendo loucura, comprando o que não pode pagar. Não vive para impressionar outros. Porque tem mulher que ela fala: mas eu vi do vizinho. E daí que você viu do vizinho? Deixa o vizinho, filha, para lá. Cuida da sua vida, minha filha. Mas a pessoa tem. E daí que ela tem? A condição dela que Deus deu para outra é de ter. E a sua, você não tem ainda? Espere no Senhor. Mas não fica se comparando. Para com isso, para com comparações. Aprenda a viver a sua vida. Não com comparações. E aí tem pessoa que quer comprar algo para impressionar alguém que não se deveria. Às vezes nem precisa e está lá. E aí não tem juízo nenhum, é de má administradora, entende? A mulher tem que ajudar o marido na administração, tem que ajudar. Você sabe quanto o seu marido ganha, você sabe a condição dele, por que você fica? Aí chega e enche a cabeça do camarada. Não, vem, parece uma metralhadora. Aí o cara... E você sabe, não é aquele homem frouxo, molão, que não quer nada com nada. Não, é o cara decente mesmo, está lá buscando. E ele só rajada para cima dele. Aí ele fala: meu Deus, põe juízo na cabeça da minha Débora, Senhor. Glória a Deus. Agora, olha isso aqui. Fique em paz, é para os dois lados aqui, viu? Não é só para um lado, não. No verso 8, olha só que coisa tremenda. Escute. A mulher bíblica, ela é uma mulher notável, e o seu esposo sabe reconhecer isso. Veja só, agora o povo de Israel está em guerra, em peleja. E aí o que acontece? A Débora dá ali, ela recebe a palavra profética e fala para o povo: subir ao monte e tal,
e vão para a peleja, vai para a peleja. Aí o Baraque chegou e disse assim, ó, se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Veja só aí, o homem reconhecendo a importância notável de uma mulher. O homem reconhecendo que é indispensável a presença da mulher. Ele está reconhecendo, ó, se tu não for, eu não vou junto. É por isso que um casal que está em desacordo não pode entrar em nenhuma causa. Entende? E o marido entende, pera lá, ele entende, o marido, aplicando aqui, o marido entende que ele não é sem a mulher, ele precisa da mulher dele. Não, eu não preciso de ninguém, precisa sim, sua cabeça dura. Precisa, você precisa dela e ela precisa de você. Um não é sem o outro, não esquece isso não. Agora perceba, a mulher que se encontrou em Deus, ela se torna uma mulher marcante, indispensável. Então toda mulher precisa se encontrar em Deus. Você tem que se ter, pastor, qual que é o encontro que eu tenho que ter? Com Deus. Porque aí se a mulher se encontra com Deus, ela vai estar localizada no lugar que Deus a colocou. E ela vai executar com excelência a posição que Deus deu para ela desenvolver. E aí naquela posição dela, é a posição dela, Deus criou ela para aquela posição, e ninguém pode fazer a tua posição. Ninguém pode fazer a posição que Deus colocou você para fazer. Então se Deus te colocou nessa posição, você vai dar conta. Sheba, saio. Você vai dar conta. Porque aí você pode chegar, você tem argumento para chegar diante de Deus. Você fala, Deus, eu não estou conseguindo. Aí foi o Senhor que me colocou nessa posição. Então se o Senhor me colocou nessa posição, me dá respaldo. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Pensa em alguém que não nega respaldo. Se Deus colocou, Ele responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Escute, olha só que coisa maravilhosa. O marido, líder servo, dá honra à sua esposa. Olha isso aqui. O marido, líder servo, ele dá honra à sua esposa. Verso 9, está aí, ó. Aí a Débora diz assim, e disse ela, certamente irei contigo, porém, não será a tua a honra, pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. O que ela está dizendo? A honra vai ser de quem aqui? Da mulher. A honra não ia ser do homem, a honra ia ser de quem? Da mulher. Então escute, oh meu Deus do céu, o marido, líder servo, ele dá as considerações devidas à sua esposa. Aí vamos lá, a mulher honrada, olha aqui a posição, qual que é a posição da mulher honrada? Veja, o marido foi para a batalha, só que a mulher estava com ele, e o marido sabe, ele vai dar honra para quem dessa batalha? Para sua esposa. Parece que os irmãos não gostaram muito disso, né? Mas eu não vou pular essa parte não. A honra vai ser delas mesmo. Verso 20. Vamos lá? Olha o que aconteceu. A mulher honrada. E ele disse, aqui veio o Cícera, né? Veio o inimigo. A porta da tenda. Olha, ele veio à porta da tenda de Jael. Aqui Jael é a mulher. E há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser, há alguém aqui? Responde tu, então, não. Olha o que o inimigo falou para ela. O inimigo quis entrar na tenda dela, deitou na tenda lá e falou, ó, se alguém perguntar se tem homem aqui, fala que não. Onde está a mulher honrada? Aonde está a honra da mulher? A honra da mulher, se você não se alegar com isso, é problema seu, mas olha só. A mulher honrada jamais aceitará homem estranho na sua tenda. Eu vou repetir isso aqui, não é possível não, hein? A mulher honrada jamais aceitará homem estranho na sua tenda. E outra, o homem estranho ainda está ensinando a mentir, ó, fala que não estou aqui não, é? Quer uma tenda no meio, o inimigo quer uma tenda dentro da sua casa e você vai se calar assim? Não, a mulher honrada não faz isso não. Aí, olha só, a mulher honrada, ela jamais corromperá o seu caráter com mentiras. Mulher, fale a verdade.
Chama Kassúria Candarab. Eu vou dizer de novo isso aqui: mulher, fale a verdade. Aleluia. Aleluia. Quem ensina a mentir é o adversário, ele é o pai da questão. Fale a verdade. Não aceite sujeito estranho no seu relacionamento. Não aceite um terceiro no seu relacionamento. Não permita que qualquer pessoa estranha venha entrar na sua tenda. Se existe algum estranho querendo invadir a sua tenda e te persuadindo a mentir, sabe que vai sobrar para ele? A mulher honrada está atenta. Quando a mulher honrada, Halácia, como trefai, quando a mulher honrada vê o inimigo querendo armar tenda, na tenda dela, ele fala: não, mas você não é o meu marido, eu não te aceito aqui nesse lugar. Olha lá, Deus está falando aqui, hein? Será que Deus está falando ou não está falando? Não aceite homem estranho na sua tenda. Corta essas mensagens aí, viu? Mandou mensagem, sai fora. Se tu não pode mostrar para o teu marido, significa que não é coisa boa. Aí o que essa mulher faz? Essa mulher honrada. Isso aqui eu estou falando de mulher honrada, não estou falando dessas desonradas. Estou falando da mulher honrada. O que ela faz? Então Jael, mulher de Heber, que significa camarada, amigo, tomou uma estaca da tenda, estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, estaca e martelo, e foi mansamente a ele, e cravou-lhe na fonte, aqui e foi lá, olha o que é, vocês já sabem que isso aqui faz muito tempo que eu preguei, mas a revelação ainda está em dia. Ela pega a estaca é o que? Do que feito? De madeira. Madeira fala da cruz, a mensagem da cruz, e martelo, a pregação. Então a pregação da cruz vence o inimigo. A mulher honrada está apoiada na mensagem da cruz de Cristo. A mulher honrada está apoiada na graça de Cristo. E quando qualquer estranho tenta invadir o seu território, quando o inimigo tenta colocar palavra de mentira na sua boca, o que ela faz? Ela saca da mensagem da cruz, da dependência de Jesus e ataca o inimigo. Aleluia. Ela foi e matou o inimigo. Aí o que me falou? Essa minha mulher é uma mulher honrada. Não se corrompe o caráter com mentira e nem muito menos aceita homens estranhos na tenda. Não fica de conversa fiada com homens. Não fica. Olha, eu tenho sentido tanta presença de Deus ao ministrar esses estudos, que eu vejo que Deus tem regulado muitas coisas aqui, sabe? Aleluia, levante a sua mão para glorificar a Deus, porque Deus está dando qualidade de vida familiar. Deus está entrando dentro dos lares, das casas e manifestando o seu reino, o seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora, parte B do versículo 23. Então, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo e a igreja é o padrão para a vida matrimonial, tá? Então, o Senhor é o padrão, junto à sua amada igreja. Colossenses 2, 10, 18 e 19 diz assim, é de Jesus está falando aqui. E estáis perfeitos nele, perfeitos nele, que é a cabeça, só aqui. Então, escute só. Olha o que a Bíblia diz, estáis perfeitos nele. E o que é ser perfeito aqui? A palavra grega é pleró, que significa preencher até o topo, assim que nada faltará para completar a medida, tornar cheio, preencher até o máximo. Então, as nossas faltas e imperfeições, como marido, esposa, pais e filhos, só podem ser preenchidas se nos rendemos à graça e à centralidade de Cristo. Todo pai é falho, toda mãe é falho, todo o filho é falho. Essas faltas só podem ser preenchidas se a pessoa se dobrar à graça de Cristo e centrar Cristo na sua vida. Estais aperfeiçoados nele, só nele se encontra a perfeição. É por isso que aqui ninguém pode, sabe onde muitos casais e muitas pessoas erram?
porque ela vive uma vida frustrada conjugalmente, ou às vezes é frustrada no seu relacionamento pai e filho, ele é frustrado e não busca a graça de Deus para reverter o quadro. Aí como ele vive um casamento muitas vezes que não está do jeito que deveria estar, e se sente frustrado, aí se sente fracassado com isso, mas você não deveria se render a isso, porque toda pessoa que alcançou êxito em sua vida dependeu da graça de Deus. Ninguém consegue por si só, mas Deus dá graça, mas Deus dá graça, mas Deus dá graça. Então, a centralidade aqui deve ser Cristo. Então, nós aprendemos como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, através do modelo supremo, que é o Senhor. Nele somos aperfeiçoados. Então, quando estivermos em Cristo, Ele vai preenchendo todas as lacunas vazias da nossa vida. É falar, isso aqui está faltando, eu preencho. Isso aqui está sobrando, eu tiro. É um processo diário e constante, não esqueça disso, tá? Caso contrário, se a pessoa não for aperfeiçoada em Cristo, caso contrário, olha qual vai ser o estado da pessoa. A parte B do versículo, ó, a parte final aí do versículo 18. Estando, é continuação do contexto, eu só estou resumindo. Estando debalde, inchado na sua carnal compreensão. Então, perceba só, qual vai ser o estado da pessoa, se não estiver submetida a Cristo, qual vai ser o estado dele? O estado dele vai ser esse, estando é de estar, é um estado. Debalde, inchado na sua carnal compreensão, ou mente carnal, versículo 19. E não ligado à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo provido e organizado. Só até aqui. Então, veja, quem provê as coisas necessárias para o bom andamento da família é Cristo, e quem organiza? É Cristo também. Então ele dá a condição, aleluia, e ele mesmo é quem organiza a situação. Você crê que Deus pode hoje aqui organizar tudo que está fora do lugar na sua vida? Você crê que Deus pode prover hoje o que você precisa para organizar a tua casa? Oh meu Deus do céu, diga, eu saio daqui nessa noite com a minha casa organizada, amém, amém. Se você crê, eu dê glória a Deus por essa palavra. Olha só, perceba só, então, a pessoa que não está ligada a Cristo, não é aperfeiçoada a Cristo, o estado dela, vamos aqui, ó, eu vou agora aplicar a palavra com mais profundidade. Então, a pessoa vai estar, a mente da pessoa, a compreensão por si só sem Cristo, é o que? Carnal. Então, se você tentar resolver do seu jeito, por si só, não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai funcionar, meu filho, porque aí não vai ter êxito no negócio, porque a compreensão humana das coisas é o quê? É carnal, e é por isso que eu peço a Deus de noite, me ensina, estou errando, então vai me mostrando, e vai me ensinando a falar, a me dirigir, a me portar, ao que fazer. A nossa maneira, por si só, de se comportar é carnal, de entender as coisas, é carnal, entende? Agora veja que coisa, aqui, volta aí o 18, 2,18 de Colossenses. Então perceba isso aqui, o que é carnal? É destituída de verdade e espiritualidade. Aí ele diz que o estado daquele que não está ligado ao cabeça, aperfeiçoado em Cristo, ele é o quê? Debalde. Essa palavra olha só, debalde aqui é eike, no grego, que significa que não vale a pena ser tomado em consideração, sem propósito, sem justa causa, em vão, sem sucesso. É a pessoa que fala impensadamente no relacionamento, que não tem propósito de glorificar a Deus nas suas atitudes, o seu comportamento carnal não é justificável, porque agora ele começa a tomar uma postura carnal e não tem justificação para aquilo, e todo o seu esforço por si só não resultará em nada. Isso é debalde. Além de debalde, o que mais que a pessoa que não está aperfeiçoada em Cristo, ela vai ser debalde e ainda o que mais? Inchado. Já diz tudo, né? Inchado, não precisava nem falar do grego, mas eu vou falar, physio, que significa estar cheio de si. Comportar-se de modo orgulhoso, ser arrogante. Então a soberba impede da pessoa se humilhar e reconhecer que está errado e precisa aprender e melhorar. Por isso que precisa se esvaziar de si. Por isso Jesus falou, aprenda de mim que sou humilde. No relacionamento entre família, precisa ter humildade.
Irmão, nenhum relacionamento vai ter êxito se não for baseado nessa obra de Cristo, a humildade de Cristo. Que Deus possa nos revestir da sua humildade nessa noite, para que as coisas possam andar bem, funcionar bem. Glória a Deus. Agora vamos lá, a parte C do versículo 23. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Gente do céu, vamos trabalhar isso aqui. A palavra Salvador é soter, que significa que salva, protege, é libertador de alguém. Jesus é o nosso Salvador, libertador, preservador. Aquele que salva do perigo ou da destruição e conduz a um estado de prosperidade espiritual e felicidade. Jesus, Ele nos salva da culpa e do poder do pecado. Irmão, só Jesus pode tirar a culpa do pecado do homem, da consciência do homem. Então Jesus, Ele nos salva da culpa e ainda da escravidão do pecado. Porque o pecado dominava a pessoa e ela não tinha força para fazer a vontade de Deus. Mas agora vem Jesus e liberta ele. E ainda mais, Cristo nos liberta da morte eterna e da infelicidade como consequência do pecado, e ainda nos dá a vida eterna. Você sabia que a consequência do pecado é infelicidade? Então Cristo nos livra de tudo isso. Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador. 2 Pedro 2,20, olha só o que diz: porquanto, se depois de terem escapado, olha lá, das corrupções do mundo ou contaminações, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que nos liberta: conhecer a Jesus Cristo. Conhece a Jesus Cristo e serás liberto. Olha lá, forem outra vez envolvidos nelas, nas corrupções, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então é por isso que a Bíblia diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e não cumprir, porque aí a história fica pior. A pessoa que nunca conheceu está ruim, agora a pessoa que conheceu e se desviou ficou pior, porque mais 7 demônios atuam contra a vida dele. Vamos aqui, eu estou falando do Salvador, não perde, Jesus é o nosso Salvador, não perde o fio da meada. Agora pega isso aqui, gente querida. Esse texto nos mostra que, 2 pontos. Primeiro, ao conhecermos e nos rendermos a Cristo, nós somos salvos e libertos das corrupções. Corrupções aqui é aquilo que destrói a pureza, os vícios, é sujeira que contamina. Então Cristo nos libertou daquilo que destrói a pureza, Cristo nos libertou dos vícios e Cristo nos libertou de toda a contaminação do pecado. Segundo, este mundo quer nos entrelaçar, nos tirar da nossa salvação e liberdade em Cristo. Porque veja o que o texto diz, forem outra vez envolvidos. Este mundo é envolvente, viu? O que é envolver? É entrelaçar, é misturar, é amarrar um no outro. É como uma roupa que está entrelaçada, os seus tecidos. Tenta tirar o tecido para você ver como que vai dar. Vai desembaraçar tudo. É isso que o mundo quer fazer com a gente. Quer nos emaranhar, nos entrelaçar nele. Por quê? Porque nós saímos do mundo e alcançamos liberdade. Aí o mundo quer fazer o quê? Não, você era meu prisioneiro, volta para mim. Qual que é a nossa liberdade? A liberdade para fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa liberdade em Cristo, para fazer a vontade do Pai. Porque antes de você ser cristão, você não tinha liberdade, você fazia o que a tua carne te orientava. Não tinha liberdade. Agora Cristo te libertou e falou: faça a vontade do meu Pai. Por isso que quando ele libertou a mulher pecadora de João 8, ele falou: vai, não peca mais não. Você está liberta já. Agora veja, terceiro, nós temos que aprender nesse texto que nós estamos em uma batalha e não podemos ser por este mundo vencidos. Olha o que o texto diz: vencidos. Então nós não podemos ser vencidos de forma alguma pelo esse mundo e pelo adversário. A palavra aqui vencidos é etaomai, que significa ser feito inferior. Olha isso, ser derrotado, ser conquistado, forçado a render-se.
Oh, meus irmãos, o caminho do Evangelho, para quem se entregou totalmente a Cristo, é um caminho sem volta. O crente não se rende às pressões deste mundo, porque sabe que Deus é maior. O mundo quer lhe encurvar, o mundo quer que você fale, não aguento mais, não resiste, eu me entrego a você, mundo, me entrelaça. Não, o cristão que é habitado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, maior é o que está dentro de nós, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Então o Deus que mora em você, que habita em você, é maior do que esse mundo. Esse mundo está dizendo, eu te pressiono, eu causo tensões na sua vida, para você se prostrar, para você desistir, para você largar o teu marido, que é Cristo, para você abandonar o teu Salvador, porque eu quero te lambuzar, eu quero te contaminar com o pecado, com a impureza. Mas o crente lavado, remido no sangue do Cordeiro, que se entregou totalmente a Cristo, diz, eu sou de Cristo, e você, mundo, não me terá mais. Eu não me rendo, eu não me prostro, eu não serei vencido pelo mundo. Diga com a mão direita levantada, mas ungidamente, diga assim, aleluia, eu não serei vencido, porque já sou mais que vencedor em Cristo. Era macandarachandarácia, era comanaia súbria. Glória a Deus. Esse mundo não vai te tragar, não vai te entrelaçar, você não vai voltar mais, como diz a Bíblia, como que um porco que se lava e volta para o lamaçal. Você não vai voltar para os vícios, você não vai voltar para a prostituição, você não vai voltar para as baladas da vida, você não vai voltar para o mau caminho, você é de Deus. Aleluia. O teu Salvador, o teu libertador é o teu preservador. Ele continua te guardando, Ele continua te preservando. Esse mundo não vai te vencer, aleluia. Assim seja, meu Deus. Agora veja só, agora a Bíblia diz que o marido, Cristo é o Salvador do corpo, mas aqui ele está falando do contexto de marido e mulher. Então vamos lá, agora do ponto de vista conjugal, duas características do marido, entre aspas, que salva a esposa. Vamos falar do marido que salva a esposa. Mas salvar a minha esposa do quê? Você vai saber agora. Essa palavra é vista pela Septuaginta em Juízes 3:9, quando fala do juiz. Eu vou ler, ó. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. É a palavra que é usada em grego, tá? Aqui no caso para salvação, que é soter, que eu acabei de citar para vocês. Então naquela época o inimigo subjugava Israel. Aí Deus fez o quê? Levanta o libertador. E aí o libertador é usado por Deus e solta o povo daquela escravidão. Então aqui do ponto de vista conjugal eu quero falar sobre duas características do marido que salva a sua esposa. Vamos ver isso em Juízes 11:1. Olha as duas características que um marido que salva a esposa. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso. Essas são as duas características do marido que salva a sua esposa. Primeiro, ele é valente. Segundo, ele é valoroso. Vamos lá, o que significa valente? Valente, a palavra hebraica é gibor, que significa homem forte, corajoso. E tem um sentido aqui de ser mais forte que a situação, superar. É alguém que supera. É alguém que supera. Então, o homem valente que salva a esposa é aquele que supera as fraquezas carnais. Aleluia. Ah, mas olha, ainda estou com essa inclinação aqui. O homem valente, ele supera. Pastor, a tentação bateu na porta, você superou, porque você é valente. Você não vai desonrar a mulher que Deus colocou no seu caminho. Segundo, e não se rende às situações difíceis dessa vida, porque ele busca a solução no Senhor. Porque às vezes o marido se encontra numa situação, às vezes apertos emocionais também, o homem também sofre com isso, às vezes apertos
financeiros, está em dificuldade, não está conseguindo cuidar da casa como ele queria, mas o marido, ele não se rende a isso. Ele busca em Deus, e Deus faz ele superar. Eu não sei porque os maridos não estão se alegrando com essa palavra, mas eu estou profetizando, Deus te levanta como aquele que supera os desafios dessa vida. Você não se renderá, e todos tomem posse, porque a palavra é para todos, tá? Aleluia! Você não se renderá às situações difíceis dessa vida, às fraquezas dessa vida, porque Deus te levanta como valente. Supere. Você é mais forte do que isso? Ah, pastor, olha, supera. Você é valente. O Senhor levantou o libertador, então quem levanta é o Senhor. A questão não está em nós mesmo, a questão está no Senhor. Você vai superar essa luta, você vai superar essa dificuldade, você vai superar esse problema, vai superar. Ah, surgiu aqui um problema que Deus me revelou aqui, ninguém me contou, hein? Mas tem alguém aqui no nosso meio nessa noite que está com câncer na próstata, é dos homens, né? Só podia ser. Mas eu não vou te pedir para você levantar a mão, vem aqui no final do culto, eu creio na sua vitória hoje, aqui agora. Você vai superar esse problema hoje, vai superar essa doença hoje, tá? Hoje, Deus te levantou para superar. Então, marido, aleluia, que salva a esposa é um valente, ele não se rende às fraquezas carnais e nem às situações difíceis da vida, ele supera, ele passa por cima disso. Segunda característica do marido que salva a sua esposa, ele é valoroso. A palavra hebraica até uma palavra tremenda de dizer aqui, Rail, é assim mesmo, não vou pedir para você repetir não, que significa habilidade, eficiência, fartura, força, exército. Então o homem salva a sua esposa quando a sua força e capacidade vem do Senhor. Ele luta pela família com os joelhos no chão. Aleluia, glória a Deus. Ele é valoroso, porque a força de um exército está em Deus, essa força vem de Deus, e ele sabe lá que todo o ataque do inimigo, todo o ataque espiritual, contra a casa dele, contra a família dele, contra o casamento dele, contra os filhos dele, e aí o que ele faz? Ele é valente, e essa força aí, ele é valoroso, né, também, e essa força vem do Senhor, e ele busca no Senhor, ele coloca o joelho no chão, e fala, o inimigo não vai vencer a minha casa, não vai destruir a minha casa, ele luta com os joelhos no chão. Esse é o esposo que salva a sua esposa. Vamos lá, para a gente começar a concluir. Ele é salvador do quê? Salvador do quê? Do corpo, sendo ele próprio salvador do corpo. Corpo aqui, no caso, aqui nesse contexto, fala da comunidade cristã, cada crente que se tornou um em Cristo, mas corpo aqui, corpo, totalidade, conjunto, sistema. É isso que significa a palavra soma. O crente, quando se une a Cristo, passa a ser corpo de Cristo e está em unidade espiritual com Jesus. Está escrito em 1 Coríntios 6,17, quando diz, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, aqui, por assim dizer, é um casamento espiritual. Quando a pessoa se entrega a Cristo, existe um casamento espiritual. Só que ele se torna o quê? Uma unidade espiritual. Não é uma unidade humana, física, é uma unidade espiritual. Agora veja, o salvador do corpo, dessa união espiritual, ele cuida do quê? Ele cuida do corpo espiritual. E olha só como que ele cuida desse corpo da sua amada esposa. Veja só, Cristo cuida muito bem do corpo da sua esposa. De que jeito? Alimentando, protegendo e vestindo ela. Oh, glória! Apocalipse 19, 7 e 8. Veja comigo isso aqui. Se as irmãs não se alegrar com isso aqui, olha, parei, viu? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa está preparada. Agora veja o 8 aí, ó. E foi-lhe dado, perceba, não foi ela que pegou e pagou com o próprio dinheiro. Foi o marido que foi lá, pagou o preço e falou, toma para você. E foi-lhe dado que se vestisse do quê?
Não é qualquer roupa, é de linho fino, puro e resplandecente. Como que você quer que um rei vista a sua princesa de modo inadequado? Essas são a justiça dos santos. Então veja como ele nos vestiu de justiça, é linho finíssimo. Aqui, linho finíssimo da época era, entende? É coisa de muita preciosidade, valor. Agora veja, você entende por que a mulher é bem cuidada? Porque o homem é rei. Ele tem uma liderança do rei Jesus sobre a vida dele. Claro que cada um dentro da sua realidade e condição, tá? A gente tem que ser sábio e entender isso. Cada um tem uma realidade. Nunca compare a sua realidade com a realidade de ninguém. A sua realidade é uma, a do seu irmão é outra. Então, dentro da sua realidade, procure fazer o melhor. Amém? Amém ou não? Agora escuta isso aqui, oh meu Deus. Aquele que é rei trata a sua esposa como princesa, vestindo ela de acordo com a sua grandeza. A honra do marido é ter uma esposa bem cuidada, bem tratada. Eu vou repetir isso aqui, parece que não estão gostando disso também. Glória. A glória de um marido é ter uma esposa bem cuidada, bem tratada, bem... Olha lá. Algum marido já deve ter pensado, acho que não quero mais ser cabeça não, nesse negócio. Que é assim, filho, continua sendo cabeça da história. Ser líder da casa é ter maior responsabilidade, viu? Não vai pensando que nem... Você me deve sujeição. Agora que você aprendeu o que é sujeição, né, filho? Menos. Então veja, o marido, glória, salva o corpo da esposa, alimenta o corpo, protege o corpo. Aleluia. Por isso que a igreja está sempre bem robusta, bem alimentada pela sua palavra. Por isso que quando há perseguição contra a igreja, quem que vai em defesa da igreja? O marido. Jesus Cristo, na minha igreja ninguém toca. E ele tem um cuidado todo especial de ir lá e vestir, adornar a sua esposa. Porque quando ele está vestindo a esposa, está vestindo para quem? Para ele mesmo. Marido inteligente cuida do corpo da esposa. Outras aulas posteriores eu vou aprofundar o que significa isso. Ainda vai chegar, está lá para o versículo 20 e poucos. Então não vou adiantar a aula. Então, marido inteligente, escute. Agora preste atenção nisso aqui, oh meu Deus do céu. Quando o homem e a mulher se casam, se tornam uma só carne, ou seja, um só corpo. E o marido que está em Cristo segue o exemplo, cuidando do corpo de sua esposa. Então o marido tem que cuidar bem do corpo da esposa. Agora, se tratando, isso aqui não tem nada a ver com o estudo que Deus está me dando agora. Aqui, às vezes, alguém pode olhar e falar, pera lá, mas quando eu conheci ela, ela não tinha esse corpo. É lógico, ela não tinha os filhos que tinha, não tinha o cuidado que tinha. Então, você que deve auxiliá-la e ajudá-la. Porque uma mulher, para a mulher, conta muito isso aqui, vocês não fazem noção. Até fazem, né? Para a mulher conta muito o estado dela com ela mesmo. Com ela mesma. Às vezes não tem nada a ver, mas se ela não está bem com ela fala, ele não está, para ele não está legal. E não tem nada a ver, é uma coisa que está na cabeça dela. Mas marido, aí tem marido que pega e ainda, oh meu Deus. E o dia que a sua esposa chegar e falar, eu estou magrinha demais, eu estou gordinha demais, vai concordar com ela para você ver. Seja tonto não, viu? Não, é verdade, não faça isso não, meu. Não, você tem que falar assim, não, você está ótimo. Está ótima. Aleluia. Tem alguém aqui nesse lugar? Agora tem uns ai, me perdoa essa palavra, mas vou ter que ter uns pangaré aí que eu vou dizer, viu?
Ele mesmo vai lá e demole a esposa. Ah, mas o jeito que ela está é culpa tua, porque é você que é o salvador do corpo. Você que é o culpado dessa história, não é ela. Aleluia. Cadê o salvador do corpo? Tem alguém aqui? Sobrou algum homem aqui dentro dessa casa aqui, meu Deus do céu? Vamos falar a verdade aqui? Deixa eu falar mais um pouquinho. Tem o marido, quando ele chega na hora dele, quando ele vai lá comprar, porque tem mulher que é cuidadosa, ela vai lá, ajuda, auxilia, porque tem marido que não sabe se vestir, a mulher vai lá e ajuda ele, né? Ele é meio torto, desengonçado, ela vai lá com um jeitinho, é verdade. Às vezes ele está lá, não está nem aí, sai molumbento, cabelo despenteado, roupa amassada. Aí, aí ela vai lá, não é assim, meu amor, vai lá, dá uma ajeitada. Mas tem homem que não, tem homem que é tremendo. Quando chega na hora dele, ele compra do melhor. Agora, quando chega na esposa, vai qualquer coisa lá. Vai lá na promoção, vai lá no brechó. Isso aí está errado. Isso aí está totalmente errado. Está errado isso aí. Está errado isso aí. Está totalmente errado. Se for preciso, você tem que se privar para dar para ela. Se tiver uma escolha, escute aqui o que eu estou falando. Tiver uma escolha. Vocês só tem, vamos lá, tá o casal aqui. Vocês só tem, olha lá, perceba. A condição, para você entender. Se tiver que o marido abrir mão de se alimentar para que a sua esposa se alimente, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer, não tem, está tendo condição, aí vai lá, muitas vezes está com a situação, apertou lá em casa, ele vai no serviço, tem lá hoje não existe mais isso, né? O ticket, vale refeição, ele tem que fazer um jejum forçado para levar comida para a esposa dele à noite. Marido de verdade faz isso, viu? Marido de verdade, ele tira dele para o bem-estar, se for preciso. Ele tira dele e dá para a esposa. Aleluia. Sabe por que ele faz isso? Porque ele aprendeu com Jesus isso aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salva o corpo da tua esposa, alimenta ela, protege ela, veste ela. Vai lá, quando Deus preparar, já disse, volta a repetir, porque depois você não vai pegar o cartão dele e rebentar lá e dizer que eu ensinei, viu? Estou ensinando nada disso, não. Aleluia. Aí tem umas pessoas que falam, não, mas o pastor que falou. Eu falei, nada não. Isso aí você que quis entender, isso aí não tem nada a ver com isso. Mas, porque eu vou falar, a mulher, quando é honrada, eu falo, porque, né, eu tenho uma. A mulher, quando é honrada, você fala, não, pode pegar. Ela fala, não, mas isso aqui está muito caro. Pode pegar. Pode pegar. Não, pega mais um. Não, só isso aqui está bom. Porque, sabe por quê? Porque a mulher honrada, eu vou dizer, você pode pegar a mulher honrada. Você dá o dinheiro para ela e fala, você vai lá e compra para você. Ela volta, traz para o Júnior, traz para o... Mas não, eu dei para você. Não, aí traz até para você, com aquelas suas peças íntimas, tudo furada que você usa lá. Aí ela traz, ela compra para você umas meias, porque aquela sua chulezenta não está dando mais. Você que estava pensando em casar, continua firme aí, porque é uma bênção, hein? Alguém está sentindo a graça de Deus aqui no santuário? Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Vai salvando o corpo dela aí, vai salvando o corpo, vai honrando o homem que Deus colocou na tua vida, vai honrando a mulher que Deus colocou na sua vida. Vamos lá, para encerrar. Glória a Deus. Glória a Deus. É bênção do céu. Eu encerro com as palavras de John MacArthur, que diz: o marido cristão mostra o que pensa de Cristo pela maneira como trata a sua esposa. Quer que eu repita? O marido cristão mostra o que pensa de Cristo pela maneira como trata a sua esposa. Aleluia. E ao contrário também é verdade. Ao contrário também é verdade. Ou seja, a mulher cristã mostra o que pensa de Cristo pela maneira como trata o seu esposo.
Tá certo? Como que você está tratando o seu cônjuge? É isso que você pensa sobre Cristo. O seu cônjuge é prioridade na sua vida? Cristo é prioridade na sua vida. Ame a sua casa, ame a sua família. Escute, família, casamento, vida espiritual, nada veio pronto. Tudo é uma construção. E construir dá trabalho. Mas o mestre construtor, ele não tem falta dos recursos. Todos os recursos que nós precisamos para uma boa construção está sendo nos dada. Recebe isso sobre a sua vida e as palmas louvem ao Senhor.